Olá, meus queridos alunos dos quintos anos, vamos para as nossas revisões, né? E essa videoaula ela tem um saborzinho bem especial, né? Nós vamos relembrar, vamos resgatar a primeira unidade, onde nós vimos o estudo da história, né? Qual a importância do estudo da história para a construção da humanidade, quais são os períodos da história, como surgiram, né, os primeiros grupos humanos e como surgiram as novas formas de organização. O estudo da história. A história é a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo. Então, o que é que a história faz? Ela investiga o que os homens fizeram, o que eles pensaram, o que eles sentiram enquanto seres humanos ativos dentro da sociedade. Então, nós fizemos um pequeno resumo, né, mostrando aí a nossa evolução. Temos a primeira imagem da pré-história, a segunda imagem da Idade Antiga, e aí nós já vamos para a chegada dos portugueses ao nosso território, e nós vamos para a contemporaneidade com a posse do presidente dos Estados Unidos. Como a história está dividida, né? Os historiadores, eles comumente, dividem o estudo da história em períodos. São 5 os períodos da nossa história. Aí nós vamos falar da história da humanidade, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. O que é a pré-história? Vamos focar no nosso estudo da pré-história, que foi o que nós trabalhamos dentro da primeira unidade. A pré-história ela surge, né, ela se inicia com o aparecimento do gênero Homo sapiens, né, o homem primitivo, o hominídeo, onde ele passa pelo período paleolítico, pelo neolítico, pela idade dos metais e chega até a descoberta da escrita, o surgimento da escrita, né, há 4.000 anos antes de Cristo. Então, vai do aparecimento do homem até a invenção da escrita. E essa pré-história está dividida em 3 períodos específicos: o paleolítico, que também é conhecido como o período da pedra lascada, o neolítico, o período da pedra polida e a idade dos metais. Quais são as principais características do período paleolítico ou idade da pedra lascada? É o aparecimento dos primeiros hominídeos, né, quando o homem começa a adquirir a forma humana, né, os primatas, que se divide em períodos da pedra lascada, que é o paleolítico, onde nós vimos que o homem ele utiliza a pedra de maneira rústica, como uma maneira de se defender, como um utensílio. Então, a pedra para ele é uma arma, a pedra para ele é um objeto, é um utensílio que ele utiliza para várias atividades. E na pedra polida, que é o neolítico, que é quando ele descobre que ele pode aprimorar o uso da pedra, né, polindo, lapidando esta pedra. Então, está aí a divisão do período da Idade da Pedra. Idade da Pedra Lascada, Paleolítico, Idade da Pedra Polida, Neolítico. Dentro desse período da Idade da Pedra, que compreende esses 2 períodos, está o domínio do fogo, né, a descoberta do fogo, e o nomadismo, que é a prática de não se ter moradia fixa. Né? Nós estudamos que o nomadismo é aquele momento em que o homem ele é um viajante, um eterno viajante. Ele não se fixa, ele não tem uma moradia fixa. Ele se fixa em um local, ele para em um local, ele encontra a caça, ele se alimenta, e aí ele é um viajante. Né? Ele vive da caça, da pesca e da coleta de alimentos, da coleta de vegetais. E fechando a idade, né? Fechou a Idade da Pedra com o período neolítico, né? Onde é o período da pedra polida, surge então a Idade dos Metais, quando os primeiros hominídeos eles percebem que eles podem derreter o cobre, né, que foi o primeiro metal fundido a ser derretido, e aí ele percebe que ele pode fazer instrumentos, utensílios e armas com mais potência, com mais eficiência, utilizando os metais. Nesse período da Idade dos Metais, acaba o período neolítico, né, se encerra o período da pedra polida, começa-se então o desenvolvimento da agricultura. Percebam que é muito similar, né? A partir do momento que o homem ele começa com o desenvolvimento da agricultura, surge a Idade Antiga. Aí nós já vamos entrar na Mesopotâmia, que foi o nosso assunto da segunda unidade. E o que é nomadismo?
é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa. Né? Nós estudamos isso, né, em nossas aulas, nós vimos que esses povos eles viviam em constante migração. Se fixou em um local, parou, acabou o alimento, acabou a água, acabou a segurança, acabou o conforto, levanta acampamento, procura um outro local onde ele vai encontrar essa qualidade de vida. E aí a gente viu também que eles procuravam locais próximos aos rios, onde tivessem montanhas, porque aí eles se sentiam seguros, né? Era como se fosse uma muralha de defesa, né? Então eles se encontravam seguros nesses locais. E aí acontece a transição do nomadismo, né, para o sedentarismo. Por quê? O nomadismo também é uma prática de colonização. Ele sai povoando vários locais, mas aí ele faz a troca, ele deixa de ser nômade e ele passa a praticar o sedentarismo, que é ele se fixar e tornar uma moradia permanente. E aí como aconteceu, né? Como ocorreu essa mudança do nômade para o sedentarismo? Primeiro houve aquela transição, né? Aquela mudança, né, do período paleolítico para o neolítico, onde o homem ele começa a aperfeiçoar a sua prática, né, os seus armamentos, a sua defesa, a sua convivência. Né? Ele começa a perceber que ele pode utilizar a natureza ao seu favor. E não há mais aquela necessidade dele sair para procurar comida. Ele pode plantar a sua comida, ele pode criar os animais para se alimentar. Então começa esse período de transição. O que marca esse fim do nomadismo para o início do sedentarismo é a Revolução Agrícola, com a descoberta da agricultura e com a domesticação de animais. Então isso é o que marca a mudança, tá, gente? Do nomadismo para o sedentarismo. E aí nós fomos para as nossas atividades, né, para fixar esse conteúdo, para reviver, para resgatar esses conteúdos. Fizemos um exercício, né, que aí você... Qual a importância do estudo da história? Aí é uma resposta pessoal, você vai colocar o seu entendimento. Por que é importante nós estudarmos os povos da antiguidade? Que influência isso tem na nossa vida? Né? O que eles trazem de positivo? O que é que tem de negativo? Então aí você vai colocar a sua resposta. Você vai conceituar a história, eu coloquei como sugestão de resposta, que a história é uma ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo, mas aí você pode pontuar de acordo com o seu entendimento. No terceiro quesito, nós lemos as afirmativas e utilizamos V ou F de acordo com essas informações. No quarto quesito, quais são, né, os períodos em que a história está dividida. No quinto quesito, nós vimos sobre a pré-história, é correto afirmar, né, que ela começa com o surgimento do homem, né, até a invenção da escrita, pelos sumérios, e está dividida em 3 grandes períodos, né, que é o período paleolítico, o período neolítico e com a idade dos metais. No sexto quesito, você vai apontar as características do período paleolítico. Né? Qual é a característica do paleolítico? Ele também é conhecido como o período da pedra lascada. O desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra polida deu início a um novo período, conhecido como o período paleolítico ou período da pedra polida. E aí você vai explicar algumas características do período neolítico. O que aconteceu dentro do período neolítico? Quais características você pode apontar sobre esse período? A transição do paleolítico para o neolítico foi acompanhada por algumas mudanças para a humanidade. Entre elas, a mais importante de todas é o aparecimento da agricultura e da pecuária, que gerou o fim do nomadismo e o início do sedentarismo. Qual foi o primeiro metal a ser fundido pelos seres humanos durante o período neolítico? O cobre. E aí esse processo, o que foi o processo de revolução agrícola? Você vai explicar o que foi o processo de revolução agrícola. No 12º, a agricultura e a criação de aldeias contribuíram para a organização das sociedades primitivas. Esta é uma afirmação verdadeira. A partir do momento que ele descobre a agricultura, ele descobre a domesticação de animais, ele percebe que ele pode começar a conviver dentro de um grupo fixo, começa a se organizar as primeiras sociedades humanas. Então, aí você vai indicar quais foram os elementos importantes, né, para a formação da organização social e política das primeiras cidades, né, das cidades antigas. Então, nós vimos que o poder, a agricultura e o comércio foram 3 pilares para a formação dessas primeiras sociedades.
Então, essas formas de organização social e política, elas se transformaram com o aumento da população e o crescimento territorial. Nós estudamos e reforçamos muito isso, né? Quando os primeiros povos se tornaram sedentários e eles começaram a conviver em sociedade, eles começaram a conviver em grupos, esses grupos eles foram aumentando. Por quê? A taxa de mortalidade diminuiu e a taxa de natalidade aumentou. Então, aumentando a população, houve necessidade de um aumento de território, né? A cidade precisava crescer, senão as pessoas iam ficar empilhadas uma em cima da outra. Então, como você justifica essa afirmação? Ela é verdadeira? Ela é falsa? E por quê? Então, o período conhecido como pré-história da humanidade foi dividido em diferentes fases de acordo com os tipos de utensílios e de ferramentas. Quando o homem ele era do Paleolítico, ele utilizava a pedra lascada. Quando ele vai para o Neolítico, ele começa a utilizar a pedra polida. E são essas características, né, de utensílios e ferramentas que determinam a divisão dos períodos da pré-história. E assim, gente, nós encerramos, né, essa é a nossa primeira revisão para a preparação do nosso quiz, que está aí no nosso portal, que muitos alunos já fizeram, né, já responderam. E vocês vão continuar estudando pela nossa videoaula, pelos nossos exercícios e fazendo a segunda revisão que iremos fazer na nossa próxima aula de história. Bom quiz para vocês, boa avaliação, foco nos estudos, se dediquem, se empenhem, porque esse momento ele é fundamental, né? A sua dedicação, é o seu empenho e é o seu esforço a tudo isso que nós estamos passando. E é você que está construindo aí o seu futuro para mais tarde fazermos parte da história. Beijo para vocês e uma boa avaliação para todos.